olá, bom dia para todo mundo que acompanha a página do Amazonas Atual. Hoje é sexta-feira, dia de quê? Dia de Cultura Atual, você já sabe. Deve estar sentindo falta do Patrick, né? O Patrick está em externa e hoje eu tenho a honra de assumir a apresentação desse quadro Cultura Atual, que é muito bacana, muito divertido, um quadro para a gente falar de entretenimento, de cultura, de tudo de bom que acontece aqui na cidade, referente à cultura, à arte, e há muita música, dança, gastronomia, tudo de bom para o seu final de semana. Esse final de semana é um final de semana especial, tem muitas atrações em homenagem ao Dia das Mães. E hoje nós vamos falar de música também, tem entrevista muito bacana com o músico Abner Viana, que vai falar sobre um show que ele vai fazer hoje à noite. O Abner já está aqui com a gente. Bom dia, Abner, seja bem-vindo ao Cultura Atual. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Agradeço a todos, a Amazônia Atual, e estamos aí já. Obrigada pela participação, Abner. Daqui a pouco a gente volta com ele para ele explicar melhor o evento de hoje à noite, falar um pouco de jazz e tocar um pouco também pra gente, né? Mas, falando agora da agenda, nós vamos sair do jazz e vir para o reggae. Quem curte reggae? Sexta-feira à noite é um bom dia para dançar reggae, né? Então, para quem gosta de clássicos do reggae, acontece nesta sexta-feira, no Centro Cultural Muiraquitã, um tributo a Bob Marley. É uma homenagem ao ícone do reggae, feita pelo grande cantor e compositor chileno, com participação do Tennessee Nogueira, da banda Johnny Jack Mesclado, Tiago Galo e Sidney Freire. O show começa às 10 da noite e o Centro Cultural Muiraquitã fica na rua Cumucim, número 100, no Conjunto Petros, próximo ao Coroado, na Zona Leste. O ingresso custa R$20. Também nesta sexta-feira, o grupo Maracatu Pedra Encantada, que são esses queridos que fazem parte já do nosso Cultura Atual aqui no nosso painel, eles comemoram 2 anos de atividade. E com a proposta de divulgar a cultura afro-brasileira, o Pedra Encantada foi criado no Carnaval de 2016. Para celebrar a trajetória de atividades, nesta sexta-feira haverá roda de conversa para debater os movimentos sociais e a cultura popular, a partir das 3 da tarde. Às 5 da tarde, acontece uma oficina de pandeiro com o Lucas Ferraz. Às 7 da noite, haverá um debate sobre a presença negra no Amazonas, com a professora doutora da UFAM, Patrícia Sampaio. As atividades serão na Casa das Artes, Rua José Clemente, Centro. Já no sábado, também tem programação de aniversário do Pedra Encantada. Às 4 da tarde haverá oficina de baque virado para iniciantes. Essas oficinas são sensacionais. Você chega, mesmo sem saber tocar nenhum instrumento, você pega um instrumento e aí a galera do baque virado vai te ensinar alguma coisinha sobre essa manifestação cultural tão rica, né? Às 6 da tarde haverá oficina de dança afro e, em seguida, o Maracatu Pedra Encantada faz um cortejo lindíssimo pelo Largo São Sebastião. Essa programação também será na Casa das Artes e eu aproveito para parabenizar Érica, Marcelo, Francine, Maria. Parabéns para vocês por essa trajetória de resistência do Maracatu Pedra Encantada. E agora, deixando de falar de maracatu, vamos falar do jazz, porque o Cultura Atual é isso, né? Nós falamos de cultura de todas as vertentes, de todos os estilos. E para falar de jazz, nós estamos aqui com o querido Abner Viana, que vai falar do tributo a Duke Ellington, que ele está organizando para essa noite. Duke Ellington é considerado um dos artistas mais completos, um maestro invejável e um pianista virtuosíssimo norte-americano. Não é isso, Abner? Conta pra gente como vai ser esse tributo hoje à noite, né? Exatamente, né? O Duke Ellington, né? Falando um pouco da figura que é que representa, né? A cultura americana, o jazz americano, né? A cultura negra também, né? Duke Ellington, esse mês é o mês da morte do Duke Ellington, né? Então, o mês passado foi o mês de nascimento e esse da morte, mas a gente está comemorando a música devido a essas datas simbólicas, né? Mas a importância do Duke Ellington, né, para se fazer, para se tocar em qualquer lugar do mundo, é muito sui generis o que ele constrói a partir dos anos 20, né? Com as orquestras, com as pequenas formações, e depois amplia para as formações orquestrais de big band, né? E fica como digamos aí, uma coisa sui generis dos anos 20 aos anos 60 em domínio cultural musical.
Então, o que seria isso para com a importância da orquestra? Ele foi um dos primeiros, ou se talvez o primeiro a introduzir dentro do naipe, né, de saxofones de uma big band os instrumentos chamados de madeira, né, os woodwinds, né? Então, era muito comum você ver os músicos do Duke Ellington tocarem, cada saxofonista tocar 2 ou 3 instrumentos, né? Inserir a flauta, inserir clarinetes, inserir oboés e tal. E ele, de fato, é o grande, digamos aí, né? O grande sinfonista da afro-americano, né? Pegando formas do passado e inovando com outras instrumentações, digamos assim. Que ficou muito... essa era do swing ficou muito marcada pela era das big bands, né? Teve a big band do Benny Goodman, do clarinetista, só que era aquela coisa tradicional, né? Acompanhando o seu tempo. O próprio Count Basie também. Mas falando assim, são ícones altamente importantes para se estudar. Um músico, né? Que quer se enveredar pela improvisação e a linguagem do jazz, tem que conhecer esses caras. E o Duke Ellington, ele é esse inovador, né? Na instrumentação, na temática dos temas, né? Na composição. Então ele é muito marcado por isso, além de ser um virtuoso no que fazia, né? Então daí que vem essa importância da sonoridade que ele construiu ao longo da história dele, né? Foi muito particular. Bacana. E aí, dentre grandes nomes, né, do cenário do jazz, você escolheu optar dessa vez pelo Duke Ellington. Sim. E eu gostaria de pedir, Abner, agora para você tocar uma clássica aí do Duke Ellington. Pode ser. Gente. Pode ser. Aquelas assim que a gente escuta e fala, Duke Ellington. Puxa aí uma então pra gente, pra animar nossa sexta-feira. O Cajun Blues, que é uma bem conhecida dele, né? Beleza. Deixa eu afastar um pouco. Vou abaixar um pouco aqui. É que fica bem...
Que maravilha! Aplausos para a Abner Viana. Muito bacana, muito bom. Que honra, né? Numa sexta-feira ensolarada, tão bonita como essa, a gente poder ter acesso a uma música tão boa, uma música de alta qualidade, com um músico como Abner Viana. Abner, tu és tão jovem e já tem uma trajetória assim tão grande, né? Já tocou fora do país. Conta um pouco pra gente sobre a tua trajetória na música. Bom, comecei... aqui começa tudo pra mim, né? Em Manaus, né? E eu, desde criança, acho que a grande responsável, né, por me apresentar a música foi a minha mãe, dentro de casa, né? Legal. E ela já tocava e a família da minha mãe toda é muito musical, né? Todo mundo canta alguma coisa ou toca alguma coisa, né? Mas nada assim profissionalmente. Eu acho que tem uma coisa assim, foi decisiva, né? Os meus primos me apresentarem coisas, a minha mãe mesmo. Eu ouvi muito vinil na minha infância, né? Tanto de bossa nova, de jazz, já ouvia coisas do Egberto Gismonti, até do Hermeto, tinha umas coisas em vinil assim. E acho que pelo meu gosto de também ouvir música pelo vinil, né? Eu gosto muito. Mas começa ali dentro de casa, né? Eu não tinha nunca uma intenção de ser um músico, né? Profissional. Sempre era uma diversão, né? Então eu comecei a estudar sozinho flauta doce e tal, tirava as músicas de ouvido, né? E aí foi quando depois, passou na adolescência, comecei a estudar violão, estudei harmonia e tal, umas coisas da teoria musical. Aí eu disse assim, poxa, eu quero ser, eu acho que é legal isso aí, né? Vou de cabeça. E aí eu conheci muita gente que tocava perto ao redor da minha casa. E ali é um bairro que é muito músico de sopro ali, né? Qual é o bairro, Abner? É o Educandos, é? Que é bem do lado ali do centro, né? Sim. E tem muita gente que era da banda da polícia, né? E militares e tal. E tocavam mesmo, assim, coisas do Beiradão, né? Eu lembro que eu ouvia lá de perto da minha casa, dá pra ouvir um som da rádio antiga da Panaí, né? Então tinha muito choro durante as 17 até as 18h30, né? Tinha muito choro. E os caras botavam lá, eu ficava ouvindo e tal, né? Eu gostava muito mais de ouvir do que tocar, né? Quando eu tava nessa fase. E aí foi quando eu entrei na escola técnica, né? O ETFA, né? Para estudar, e lá eu tive o contato com a música de fato, com a banda de música, né? E ali começa o negócio, né? Porque lá eu fui estudar clarinete, né? E aí depois eu me formei em clarinete. E daí eu conheci muitas pessoas que foram muito importantes, assim, pra minha trajetória, né? E lá tinha um professor chamado José Arimateia, né? Uma pessoa que eu tenho um enorme carinho e uma grande importância para mim, né? E ele era o tubista e era o contramestre da banda e tal, né? Aí o cara sentou comigo para ensinar, para ler música, para me ajudar ali, né? Sim. Na trajetória ali. E ele me incentivou muito. E outros amigos também que eram mais velhos que eu na época, que já estavam na música, também aprendi muito. Hoje eu trabalho com muitos deles, né? E me sinto honrado por isso. E dali começou a história de querer ser músico, né? Agora não, agora eu quero tocar mesmo, quero ir pra cima. E aí eu conheci o Vadim Ivanov, né? Que foi na época que chegou o pessoal da Filarmônica. Sim. E ali eu tive o contato com a música erudita, com a música dita, a música clássica. Foi muito importante, né? Conhecer outras linguagens, nas quais eu só estava habituado em ouvir, mas não em tocar. Então, ele foi muito determinante. O Carlos Mendes, né? O maestro Sandino Rohagen, criaram a primeira orquestra jovem de alunos
A gente tava até falando, né? Quando eu toquei no Teatro Amazonas a primeira vez, eu era bem garoto e tal. E aí começou ali a coisa de conhecer obras dos grandes compositores, né? Mozart, você conhecer a música do Brahms, você conhecer as músicas contemporâneas também, do século XX, né? O Revueltas, o Stravinsky, né? E conhecer todo esse povo aí que revolucionou a música, né? De modo geral. E aí o negócio foi deslanchando, né? Alavancou, assim. Comecei a tocar, na sequência entrei na faculdade, né? Tive um outro mundo lá que eu descobri, né? E estudar estruturalmente as coisas, né? Ter disciplina. Então aprendi muito, essa formação foi muito importante, né? A formação de ouvir muito, né? De compreender essas nuances, linguagens, né? Formas, e isso me ajudou muito mesmo. E eu lembro que isso me ajudava muito quando eu visualizava o lado da minha mãe foi musical, o lado do meu pai foi a pintura. Bacana. Né? Então, meu pai ele não era um profissional, né? Mas era um cara que pintava, tinha muito talento, né? Era um cara que trabalhava com contabilidade, assim, não, com dinheiro, com banco, nada a ver. Mas o cara tinha uma sensibilidade, né? Para isso que coisas ficam na cabeça quando eu toco, às vezes lembro do que ele fazia, sabe? Então, eu acho que a grande formação é dentro de casa, né? Acho que a família é muito importante. Com certeza. E aí foi a coisa, porque eu gosto muito de artes plásticas, isso me chama muita atenção, né? Até hoje, assim, às vezes eu paro para ler muito, analisar e depois pensar em música, como que aquilo fica musical, né? Então, daí eu fui, e também paralelo a isso, comecei a trabalhar com outros músicos que já tinham mais experiência que eu, né? E que me colocaram também no negócio, né? De tocar. Então foi muito importante. Por exemplo, comecei a tocar com Roger Vargas, com o Leonardo Pimentel, com Regis Gontijo, com toda aquela galera, né? O Ricardo Sá, o Matheus Gondim, da Soda Billy. Foram essenciais naquele começo ali que eu comecei a tocar. E são pessoas nas quais são muito importantes para mim. Não só ao lado de ter os professores, quanto os colegas, né? Eu acho que você aprende muito mais, claro que com o professor, mas você aprende muito mais fazendo a coisa. Sim, na prática. Né? Na prática e a coisa é ali que o negócio pega, né? Você tem que, às vezes você planeja uma coisa, mas chega lá na hora, vai acontecer outra, então tem que estar preparado. E a vida é assim, né? No geral, né? No geral. Acontece essas coisas. Então isso eu aprendi muito com isso. Eles foram essenciais, né? O Serafim, o Célio Vulcão, o Gilson, né? Da guitarra. Todos esses caras que foram essenciais. Talvez eu esteja esquecendo alguém, mas não se sintam esquecidos, porque eu lembro de todos. Mas é muita gente. São muitas pessoas. Se a gente for falar mesmo, A trajetória do Abner é incrível. O Abner tem uma página no Facebook, depois, com mais tempo, você pode pesquisar a trajetória dele, que é muito extensa, incrível, muito bacana, é admirável mesmo. Mas, Abner, volta pro show de hoje. Faz esse serviço aí pra gente. Bom, hoje é às 20h30 no Capotira Artes e Sabores da Amazônia, né? Que fica ali no Largo de São Sebastião, bem atrás da Galeria Amazônica, ali onde tem o Musa. Então lá dentro tem o Café Capotira, será lá o tributo ao Duque Ellington. Vou contar com a participação de músicos altamente talentosos, assim, pessoas que eu tenho um enorme carinho, que me acompanham já há um tempo. É o caso do Rodrigo Andrade na guitarra, um excelente músico, que eu aprendo com ele sempre. Não só música, mas coisas da vida. É um músico excepcional, fora de série mesmo. O Túlio, o Sérvio Túlio no contrabaixo, que pra mim assim, é um dos maiores aqui, é um cara talentosíssimo. Concordo. E é sempre bom trabalhar com o Túlio, porque o Túlio tem um bom humor excelente, assim. Então, se a gente chega devagar no ensaio, ele levanta o astral. Então, o Túlio é um cara fenomenal. O André Dias, que não é só baterista, também é um percussionista que trabalha na Amazonas Filarmônica, é o mais novo do grupo e é um cara talentosíssimo,
toca vibrafone, xilofone. Então ele conhece, né, bastante, se esforça, é um cara que está também transitando também no mundo do rock, no mundo do jazz, né, tá variando em muitos trabalhos, isso é muito bom. Vai ter também comigo aí no trompete, fazendo o naipe de sopros, o Alex Diego, que é um trompetista formidável, uma pessoa também maravilhosa, talentosíssimo, né, de Belém, né. Então ele está há pouco tempo em Manaus, deve estar 2 anos em Manaus, mas já está no meio da galera, tocando com todo mundo. Então é um cara essencial em todos os grupos, porque todo mundo gosta dele. Então, e ele está tocando comigo, já tem um tempinho. E também vai ter a participação da Leca Dance, né? Uma super cantora que já está em Manaus há um tempinho. A gente se conheceu em Boa Vista, né? No festival de Tepequém, festival de jazz e blues. Então a gente começou a amizade ali, né? Foi muito legal isso aí, porque se estendeu e chegou em Manaus, né? E a Leca veio para Manaus, e aí ela tá cantando e tem uma gama de multiplicidade de estilos que ela já trabalha, e aí ela tá tocando com a gente, cantando com a gente, vai estar lá participando também. Então, assim, eu tenho só a agradecer ao time, porque são pessoas, que fazem a gente tocar mais fácil, né? Sim. Então fica fácil tocar com os caras. E esse time vai estar atuando hoje a partir das 8h30. Isso, 8h30 da noite, né? Sobre o repertório, né? Por exemplo, vamos estar tocando clássicos do Duke Ellington, In Sentimental Mood, Take the Train, Setting Doll. Então vai ter, isso já é um pouquinho do que vai ter, né? Não dá para se até pegar toda a obra do Ellington, que é muita coisa. Extensa. Linguagens variadas também, mas a gente pegou assim o que chamou mais atenção e também o que a gente também se identificou. Sim. Né? Também não é coisas que só eu quero, né? Porque a Benevena Quinteto, que é só o que eu não. Teve coisas que a gente chegou, o que vocês acham dessa aqui? Então a gente foi arranjando, eu tinha uma prévia dos arranjos já prontos, mas a coisa funciona no ensaio, ali que todo mundo constrói junto, né? Essa é a graça de trabalhar com a improvisação e com o estilo que a gente gosta de tocar, né? Não só o jazz, mas também a música brasileira, que também é muito importante. E a gente sempre está fazendo especiais a grandes nomes, né? Ou tocando composições nossas dedicadas a grandes nomes da música brasileira e do jazz. E essa ideia começou com o circuito de música instrumental, que na verdade teve esse nome há 2 anos, né? Com uma ideia minha e do DJ Vinícius Feder. Mas na verdade eu já fazia esse trabalho dentro da UEA, da Faculdade de Música, desde 2012. Então já tem 6 anos aí, né? Sim. Tocando, construindo o público, mostrando linguagens, né? Tendo plateia, na formação de plateia, na aproximação da música instrumental com o público, para não ficar uma coisa, a gente lá no palco, o pessoal aqui embaixo. Então a gente também aprendeu a ter essa interação muito importante com o público. Isso é muito legal, porque Manaus ela é uma capital de mais de 2 milhões de habitantes, e ainda o espaço da música instrumental ainda é pouco divulgado e difundido. Apesar de que teve muita gente, né, dos anos 80 e 90 que faziam isso. O Ítalo, o próprio Leonardo, o Regis já faziam isso, já eram militantes do negócio. Isso é muito legal. Tem também a banda do Humberto Amorim, que está fazendo um trabalho legal há muito tempo, que tem um trabalho na rádio que vai educando as pessoas, né? Isso é muito legal. Então essas pessoas contribuíram de certa forma para formar a cultura musical de se ouvir jazz em Manaus. Isso é muito legal, porque se hoje tem o público, então é um pessoal que já vem de uma tradição passada. Então, até culminar em 10 edições do Festival de Jazz, né, que foi dirigido pelo maestro Rui Carvalho, na Secretaria de Cultura do Estado, né, patrocinado. Então isso foi muito legal, para Manaus ter o contato com as pessoas que vinham para Manaus, a própria Amazonas Jazz Band, que eu trabalho lá há mais de 10 anos, né, conhecer as linguagens, conhecer músicos que vinham de Nova York, da Europa, de tantos lugares.
e caras da pesada, assim, que tocam muito, né? Grandes nomes que a gente chegou a tocar. O Bob Means, o Dave Lieberman, Jeremy Pelt, né? O próprio Jimmy Green, que veio pra cá, tinha ganhado Grammy de jazz lá. Então isso foi muito legal, porque o Manaus, ela aprendeu, né? Com esse longo de... Apesar de que, se a gente for colocar na frente de outras capitais, é uma trajetória pequena, mas é uma trajetória que para nós é muito importante, Sim. né? Se você for analisar. Então eu creio que Manaus hoje ela vai já está preparada para ouvir também algumas outras coisas, né? Na receptividade do negócio. E isso que é legal, sabe? Isso faz com que a gente não pare, né? Sim. E pessoas também, não só eu, mas outros músicos também que fazem esse trabalho, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que a coisa é muito profunda, né? A cultura musical tem que ser muito divulgada, Sim. ela tem que ser levada a sério pelas autoridades, pelo governo, pela iniciativa privada. Agradeço muito a Débora Paz, que está fazendo esse trabalho com a gente, está divulgando, está lá cedendo um espaço, né? Então isso é muito importante, porque daqui mais 10 anos, né? Já tem muito mais público, um outro público até, muito mais músicos tocando, né? Então isso é muito legal, né? Eu vejo por essa forma, acho que a coisa sempre tende a desenvolver, né? Sim, então faça esse convite pra gente. Desde já eu te agradeço a tua presença agradeço. aqui. Muito obrigada por essa aula de jazz, né? Jazz aqui, né? Jazz. Jazz. Muito obrigada por essa aula de jazz. E deixa esse convite aí para quem está assistindo a nossa live para ver esse tributo a Duke Ellington hoje. Bom, quero convidar a todos, população de Manaus, né? Vá prestigiar hoje a Abneviana Quinteto, com participação do Leca Dance, todos esses músicos maravilhosos, tocando um jazz de primeira qualidade, com muito esforço, com muito carinho, com muita vontade de fazer. Às 20h30, no Capotira, Artes e Sabores da Amazônia, ali no Centro Histórico de Manaus, né, no Largo, bem atrás da Galeria Amazônica, onde é o Musa, né? Então a gente vai estar lá te aguardando e se preparando, que vai ser uma festa, né? Sim. Os ingressos estarão disponíveis lá, né, Abner? Sim, no próprio local. Mesas, né? Então corre que a coisa deve estar já encerrando, né? As mesas, né? A venda das mesas já deve estar encerrando. Muito obrigada, Abner, pela tua participação. Que agradeço, por trazer música vez, aqui pra gente na redação do Atual. Muito obrigada. Imagina. Mesmo. E esse espaço está sempre aberto para receber músicos e compositores e artistas em geral. E está sempre aberto para você também quando quiser voltar. Obrigado mesmo. Muito obrigada, querido. Bom dia. Bom, gente, a gente continua dando dicas de atividades culturais para esse final de semana. E agora, para quem gosta de gastronomia, música, artesanato, encontrar todos esses elementos em um só lugar, né? A dica é a Feira do Paço, que neste sábado e domingo será ali no Paço Municipal, no Centro Histórico de Manaus, né? A feira começa às 4h e vai até 10h e o público vai encontrar produtos de economia criativa, receitas culinárias e shows musicais. Neste sábado tem a apresentação do projeto Samba Sempre, comandado pelo querido Júnior Rodrigues. Esta edição é especial em homenagem ao Dia das Mães. Elas concorreram a vales compras para utilizar durante o evento. Muito bacana aí, você está vendo as imagens do Samba Sempre, o projeto do Júnior Rodrigues, este sábado, durante a programação da Feira do Paço. Vai ser imperdível, gente. E eu falo agora de cinema. Para os fãs de ação, o Bruce Willis está de volta. Desta vez, uma nova versão do sucesso de cinema Desejo de Matar. Ele vai viver o papel que foi do saudoso Charles Bronson. E o Bruce Willis vai ser um médico que busca vingança após ter a mulher assassinada e a filha espancada por bandidos. Conhecido por filmes de ação, o Willis vai dar conta do personagem, né? E vai substituir muito bem o querido Charles Bronson, saudoso, né? Outra boa opção nos cinemas é A Noite do Jogo. É um filme que envolve comédia e suspense, tudo junto, com dois ótimos atores, o Jason Bateman e a Rachel McAdams. Quem gosta de humor e cenas de suspense também vai curtir essa produção. O filme mostra as situações em que um casal se envolve quando decide participar de um jogo.
Vale a pena conferir, deve ser bem divertido. Esses dois atores já são característicos, né, desse tipo de estilo de filme, de comédia, de suspense. E agora a dica é para os fãs de Toada e Boi Bumbá. Pela primeira vez, o ritual da chegada da Cobra Grande será realizado aqui em Manaus. O evento antecipa o Festival Folclórico de Parintins. A festa reúne barcos e flutuantes e será na Praia Dourada, na zona oeste de Manaus. Acontece a partir das 9 horas da noite deste domingo. O ritual tem participação de itens do Boi Bumbá, como o Pajé e a Cunhamporanga, além de artistas como a Márcia Novo, o Tirê e os grupos Canto da Mata e Cláudio Tribal. A entrada custa R$ 25,00 por pessoa na mesa, que tem 4 lugares. E também no domingo haverá uma edição da Missa com Arte. A celebração ocorre na Catedral Metropolitana de Manaus, a partir das 6 da tarde, e tem a participação da cantora Fátima Silva. O show é religioso e é em homenagem ao Dia das Mães. E para encerrar essa nossa cultura atual desta sexta-feira, nós vamos falar de teatro. A dica agora é lá no Largo de São Sebastião, neste domingo, que é a apresentação da Companhia de Teatro Soufflé de Bodó Company, que vai apresentar o espetáculo Dragão de Macaparanã, no Largo de São Sebastião, no centro. O espetáculo será às 5 horas da tarde e a peça teatral conta a história de artistas que embarcam em uma viagem em busca de novas aventuras no sertão. A temporada faz parte do programa Espaço Aberto, promovido pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria SEC, e tem acesso gratuito. Haverá também outras encenações no dia 20 e no dia 27 deste mês. O Cultura Atual de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês, a audiência de vocês. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. O Cultura Atual tem direção do jornalista Kleber Oliveira e a direção geral é do Valmir Lima. Além de, claro, na operação de vídeo está a nossa querida Tami Castro, que está dando show de sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Aproveite o seu final de semana. Feliz Dia das Mães a todos vocês. E o Cultura Atual volta na próxima sexta-feira. Muito obrigada. Bom dia a todos.